Hum. Bem-vinda! Bem- Ah, eu que digo bem-vinda. Muito bem, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, estar aqui no meu canal. É uma honra para mim. O seu nome é Juliana Freschi. Falei certinho ou E não? falou certinho, Fresque. Italiano, né? Pois é, Oh, italiano. período de imigração, Uhum. lá início dos 1900, 1910, mais ou menos, o meu bisavô e o meu avô, e toda a família, né, vieram para o Brasil. Meu avô veio pequenininho, o... e por isso o meu sobrenome, Fresque, e não sou da Silva. Mas eu gostaria tanto de ter um da Silva no meu nome, Lu. Ah, mas é bonito, Freschi, eu gosto. Ah, É é bem bonito. diferente. Eu sofri muito bullying quando eu era criança Ah, na bom, eu escola. também, porque o meu é italiano também, mas ninguém sabe pronunciar, embora ele seja fácil. É canônico, né? E tem o direito da igreja, né? A questão, o canônico, tudo, mas ou a pessoa coloca acento, ou ela fala canonico, eu também sofri um pouquinho. O meu era a Juliana Fresca, Ah, porque é coisas. fresca igual a Juliana, e assim foi durante toda a vida. Mas eu aprendi a gostar muito da minha frescura, e Mas aí às eu vezes acho bonito. Coisas de criança, né? Todo mundo passa. coisas de criança, e às vezes até eu fazia piada com o meu sobrenome também, porque afinal, quando a gente não pode ir contra eles, nós vamos juntos, né? Maria vai com as outras, vamos tirar sarro, vamos brincar, vamos nos divertir também. Eu vou colocar aquilo como o galeria, para a gente ficar um do ladinho da Ah, outra. ótimo. E para quem não sabe, a Juliana, ela é especialista em céu e braço, e de ensino de PLE também. E eu a trouxe aqui por conta do Celpibras, mas ela também tem outras especialidades, né? Obrigada, Luciana, pelo convite. Como eu disse para você anteriormente, por mensagem, pelo e-mail, foi um prazer. A hora que eu li o seu e-mail, olha que legal! A Luciana, dos aulas de português, eu já vi, eu já peguei o patrocinado dela, eu já tinha conhecimento sobre o seu livro do Celpibras. Em um determinado momento, eu até pensei em comprar para eu analisar o conteúdo do seu livro, mas eu, não, deixa, porque afinal eu iria analisar e depois. Ah, Que mas eu feedback? vou mandar para você ele. Eu vou que- mandar e depois, de repente, a gente faz alguma coisa. Não vou falar aqui, porque o pessoal que está assistindo tem que esperar, né? Mas de repente a gente faz alguma coisa, né? Vou mandar Por para favor. você o livro. Eu vou observar o seu material, eu vou ver o seu material com muito carinho. Eu acho que essas trocas em relação ao ensino do português como língua estrangeira, em relação a nós, professores, elas devem existir e devem ser mais frequentes, porque nós somos um pouquinho só. Não é uma área de atuação de muitas pessoas. Nós temos formação na área. Eu sei que a maioria das pessoas que ensinam português fora do Brasil nem sempre são habilitados, nem sempre são formados num curso de letras. Também não quero dizer que essas pessoas elas não têm capacidade técnica. Elas têm, porque senão elas não estariam ali. Uhum. Mas cabe a nós também, professores licenciados, formados em língua portuguesa, dialogarmos com estas pessoas para que elas tenham uma maior, uma melhor capacidade técnica em relação à visão. Eu acho que essas pessoas também que não são esses profissionais, eles sofreram bastante para começarem a ensinar português, que não é uma língua fácil no sentido Uhum. de estruturas, as diferenças entre a estrutura, a norma e o dia a dia e o uso. Exatamente. Então, nós temos ali a estrutura e a função. Às vezes, um professor que esteja lecionando, ele, como ele não teve essa bagagem teórica,
em relação às estruturas linguísticas, pode ser que ele tenha um pouquinho mais de dificuldade e que ele precise estudar muito mais do que nós já estudamos para poder atender aquele aluno de forma satisfatória. Enfim, Exatamente. Não, eu penso como você, e é por isso que nós temos os nossos cursos, formações, né? Pensando nas pessoas que não tiveram essa oportunidade. Eu mesma comecei a dar aulas antes de fazer letras, eu fiz letras muitos anos depois, então eu passei pelo que você está dizendo, né? Pelo que você está relatando. Mas na minha época, a gente tinha ainda treinamentos dentro das escolas de idiomas. A pessoa que começa online não e tem? começa assim sozinha, ela não tem nada, né? Sim. Então é essa a questão. E a Juliana, ela foi, é examinadora do CELPE-BRAS. Então ela passou na prática, né? Ela viveu, vivenciou isso na prática. Então, por isso, por isso já deixa o like. Não é, Ah, por Juliana? favor. Vamos prestigiar os nossos convidados, não é? Vamos deixar o like porque merece. A Juliana merece. Ela está aqui trazendo toda essa bagagem para nós, toda essa experiência, né? Gente, E deixa o joinha aí para nós, compartilhe com os coleguinhas, chamem as pessoas, compartilhe. deixem os comentários de vocês, caso tenham dúvidas, tenham perguntas. A Lu pode me falar depois que tem comentário, eu venho aqui no canal e respondo. E mais uma vez, Luciana, muito obrigada pelo convite. Ah, Obrigada por estar imagina. aqui com você e o seu canal trazendo esse monte de conteúdo. Gente, dá uma olhada aí nas playlists da Luciana. Vale muito a pena. E eu acho, agora, a minha opinião pessoal em relação ao seu trabalho, Luciana, eu te acho muito caprichosa, no sentido de cuidadosa com tudo o que você faz. Estou te dizendo, o seu Ah, eu me algoritmo já me sinto pegou honrada, várias né? Eu me vezes. sinto honrada. Que bacana, eu fico muito feliz. A minha trajetória com o ensino de português como língua estrangeira, eu falo que ela começou assim, primeiro tinha que ser. Porque aquela curiosidade, como nós começamos a falar sobre o meu sobrenome, lá no início da nossa reunião, o meu avô, ele falava muito saboneta, Suzinho, e ele usava algumas construções que eu ficava assim, mas por quê? O vô está usando isso daí? Eu estou aprendendo na escola que é sabonete. Minha mãe fala sabonete, meu pai fala sabonete. E esse sabonetá? Tá vindo da onde? Mas tudo bem, a criança voltava a brincar no quintal, né? Eu morava na zona rural, então a casa do meu avô era muito próxima da minha. Tinha o convívio diário com ele, com a minha avó também, são os avós paternos, que era italiana, os dois, na verdade, e aquilo me chamava um pouco a atenção. Mas era criança, estava na fase de escolarização ainda. Foi no curso de letras, quando eu comecei a iniciação científica em sociolinguística, que eu passei a entender o que o meu avô estava dizendo, o porquê que ele estava usando o idioma daquela forma, por que que ele tinha aquelas variantes, aquelas variações da língua portuguesa. E isso foi me chamando a atenção, eu fui estudando a sociolinguística, me formei. Eu sou formada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, que é a cidade que eu moro hoje também. E aí eu fui para São Paulo, porque eu queria ter essa experiência de viver na grande cidade, viver na metrópole, trabalhar na metrópole. Um professor meu da graduação, ele dizia: você tem que trabalhar com português para estrangeiros. E aqui no interior não tinha estrangeiro. Eu vou para a capital, eu vou encontrar essas pessoas. Mas eu precisava sobreviver, né? Inicialmente eu fui Uhum. morar com um irmão e minha cunhada, que eles já estavam em São Paulo. Depois eu fiquei 2 anos em São Paulo. Foi aí que eu comecei a mandar currículo para as escolas que ensinavam o português que tinham.
português para estrangeiro e trabalhando na educação básica também na rede privada, porque afinal eu tinha que sobreviver de alguma forma, estava morando de favor e precisava mostrar serviço para o meu irmão, né? E ajudar com as contas da casa também. Nesse momento, mandando os currículos, fazendo entrevistas, de fato, eu consegui trabalho em duas escolas de idiomas. Mas veio a crise, estou falando de 2008. Ah, Veio a crise, não sei que crise foi essa, mas todos os meus alunos, eles tiveram que voltar para os Estados Unidos. Eles vieram a trabalho, isso em uma escola. Na outra escola eu continuei, mas eu só tinha um aluno por essa outra escola, que era um mexicano que já estava aqui no Brasil há muito tempo e ele queria apenas conversar. Bom, esse aluno mexicano é o que eu tenho na minha memória como foi o meu primeiro aluno de português como língua estrangeira em 2008. 2009, eu fiz a inscrição para o programa de qualificação da CAPES, o PROCAPES, para ir lecionar em Timor-Leste, para trabalhar na formação de professores leste-timorenses lá. E eu fiquei quase 2 anos pela cooperação brasileira em Timor-Leste, atuando diretamente com os professores. E aí que você começa a ver, você começa a sentir. Eu estava ali crua em relação à formação. Tinha me formado há 2 anos. Os 2 anos morando em São Paulo, depois indo para o outro lado do mundo para trabalhar com a qualificação de professores, e foi algo assim maravilhoso. Depois que eu voltei para o Brasil, depois que eu voltei para São Paulo, eu fiquei, sabe quando você fica assim, não, eu preciso sair do Brasil de novo. Eu tenho que ensinar português para estrangeiros, mas fora. Foi aí que eu fiz a inscrição para o processo seletivo que estava acontecendo na Embaixada do Brasil em Assunção, para o Centro de Estudos Brasileiros, que hoje é o Centro Cultural Guimarães Rosa, mudou o nome, acho que o ano passado. Lá em Assunção foi assim um divisor de águas na minha carreira, porque eu não falava nada de espanhol. Em Timor-Leste, quando eu não estava em português, quando eu não estava falando português, era o inglês e aprendendo as línguas locais. Espanhol eu nunca tive contato, nunca tinha tido contato, né? Cheguei lá no Paraguai dizendo: Olá, que tal? Tinha que fazer documentação, porque afinal eu estava imigrando para o país. Eu tinha que alugar apartamento, porque eu precisava morar em algum lugar, não dava para ficar no hotel. E por mais que sejamos pessoas, é, vou usar uma expressão descolada para conseguir as coisas, que eu não tenho muita vergonha para pedir, para perguntar, mas eu não falava o idioma. Então eu fiquei limitada aos colegas de trabalho brasileiros, limitada ao centro de estudos. Assim, o meu socorro, o meu apoio era o centro de estudos. E, felizmente, todo mundo lá são umas queridas. São pessoas, assim, incríveis e que vão ajudar, vão dar esse apoio para quem está chegando e para quem precisar, acredito eu. Mas eles não podiam ir fazer a documentação junto comigo. E que foi, assim, o caos. Muitas histórias, me perdia, ou tentava falar alguma coisa, não conseguia, mas fui, deu certo no final, consegui tudo o que eu precisava. O psicólogo me deu alta na primeira consulta, eram 5 no total. Ele não pode ir embora, porque você chega para fazer a entrevista
com um psicólogo para ter a sua documentação. Lu, eu ia falar o quê em espanhol se eu não falava espanhol? E aí eu tentava falar um português bem tranquilo, a pessoa muito esperta também me respondia por mímicas. Bom, e assim foi. Lá no Paraguai, eu fiz parte dos professores que aplicavam o exame CELPE-BRAS, também lecionei na universidade. Tive alguns alunos particulares no Paraguai, mas observando essa questão do espanhol, o portunhol, a interferência, os níveis de interferência, inicialmente eu quantifiquei todos os erros dos meus alunos para poder dar esse feedback, esse retorno, para que eles desenvolvessem a aprendizagem do português a partir dos erros dele. E foi aí que surgiu o meu projeto e a minha vontade também de voltar para a academia, de voltar para a universidade. E aí que eu exonerei o meu concurso lá para voltar para o Brasil, para fazer o mestrado aqui na questões de interlíngua entre o português e o Interessante. espanhol, por meio de análise dos textos produzidos para o exame CELPE-BRAS. Então, a Nossa, experiência que muito eu rico. adquiri com a aplicação do CELPE-BRAS, mais o referencial teórico para a construção da minha dissertação, trabalhando com a interferência, e é tudo quantificado. Eu coloquei na tabela quais eram os erros que os candidatos do CELPE-BRAS estavam apresentando de acordo com os níveis de certificação. Ficou assim, lindo. E é aí que surge Falar Português Brasileiro em 2014. Mas, de fato, eu abri a empresa e acabei indo trabalhar na rede pública aqui da cidade. Depois fui para outras experiências, até mesmo durante o mestrado, eu fiz parte do programa Mais Médicos, eu fui para Cuba na primeira equipe. Só que como eu ainda estava também fazendo as disciplinas, eu consegui me afastar por um período e não podia me afastar. Eu tinha bolsa da, da, da CAPES, então não podia também ficar tão afastada do programa e não podia ter notas baixas em relação às minhas avaliações. Quando você é bolsista de mestrado, quando você tem bolsa CAPES, ou CNPq, ou qualquer outro tipo de bolsa para estudar, você tem que manter ali as suas notas 8, 9 e 10, né? Não podia me ausentar, fui apenas na primeira equipe, no primeiro grupo de professores, e não voltei. Finalizei o mestrado, voltei para a sala de aula aqui no Brasil, que eu queria saber como estava também a nossa educação. E, concomitante, fui trabalhando de forma voluntária com grupos de haitianos que chegaram na minha cidade. Depois, eu fui para Campo Grande para uma outra experiência. Lá eu também lecionei para venezuelanos de forma voluntária. Então, o português para estrangeiros nunca saiu da minha vida, mesmo ensinando na educação básica. Em 2019, a gente nem sabia que existia uma tal de pandemia ainda. Estava ali conversando sobre esse vírus e, enfim, não tinha-se nada de fato. Eu lembro que em setembro, mais ou menos, outubro, eu pensei em preciso, de fato, ativar o Falar Português Brasileiro, ativar a empresa. E eu quero produzir algo que divulgue o meu trabalho e que também contribua para outros professores. Um livro eu vou levar muito tempo,
para escrever e a divulgação também é diferente. Quando eu estava lá no Paraguai, Lu, eu fiz alguns podcasts para trabalhar com os alunos em sala de aula. Então, os roteirinhos, e aí o que eu queria trabalhar com eles, eu levava o áudio gravado, o material, a transcrição, e fazíamos as atividades durante a aula. E aí que surge o meu podcast, Falar Português Brasileiro. Os primeiros episódios, acho que os 15 primeiros episódios mais ou menos, são episódios que eu recuperei lá dessa época do Paraguai que eu trouxe para ser os primeiros. Tem muita expressão, muito vocabulário. Depois o primeiro episódio, eu fiquei 3 meses desenhando o projeto todo e eu sabia que eu queria trabalhar com texto, com CELP-Brás. Porque além de participar da avaliação do CELP-Brás, eu já trabalhei na correção do Enem, eu já trabalhei com correção de redação de vestibular, que esse eu não posso dizer porque tem o termo de sigilo, Ah, mas eu já trabalhei com alguma coisa assim também. A gente não ex- pode colocar em lugar nenhum, né? Mas é uma experiência. exatamente. E também a minha dissertação, e eu trabalhei com texto. Então, é o texto que eu preciso. Ensinar o português para estrangeiros, eu vou trabalhar com texto? Sim, mas, peraí, eu sei sobre CELP-Brás. Eu tenho esse conhecimento, eu sei sobre grade de correção. A avaliação, o CELP-Brás, ele tem uma avaliação holística, é subjetivo. Está ali na avaliação, no barema ou na grade, chamem como preferirem, poucas e raras. O que que determina o que é pouco e o que é raro? Isso em relação aos níveis 4 e 5 de avaliação de proficiência. Lu, o que que você considera pouco e raro? Raro, no caso, é para a nota 5 e pouco para a nota 4. Muito subjetivo, muito subjetivo. Extremamente subjetivo. E aí, quais são os conteúdos gramaticais que podem determinar a certificação? Uma certificação de intermediário para intermediário superior. Quais são os conteúdos mais complexos da língua portuguesa que podem levar esse candidato a uma certificação mais alta? Como é feita a interlocução em relação à produção textual? Qual é o vocabulário que está sendo usado? E tudo isso, um professor com experiência, ele sabe como é essa organização do texto. Porque você esteve do outro lado também. A gente pode pesquisar, é interessante pesquisar, inclusive, no site até falei Do dela e INEP acabei do tem o INEP, né, de muita coisa, mas quando a gente as pessoas que estiveram do outro lado, como eu no francês, como examinadora, você no CELPE-Brás, nós vemos um lado, nós conhecemos um lado que as pessoas desconhecem, né? Então é exatamente. interessante. E essa questão do o olhar, esse olhar para o texto. E também não é da noite para o dia que se adquire esse olhar, este senso de análise e também muita leitura, né? Hum. É preciso estar ali, atenta, com o referencial teórico, o que ampara, o que ancora a elaboração do exame CELP-Brás. Leituras de teses, dissertações que envolvam o trabalho, análise das tarefas. Eu elaborei o meu curso preparatório para o CELP-Brás, ele é um curso híbrido, ele tem, eu não sei dizer quantas horas de curso gravado, e depois para a interação oral, que eu julgo necessário, também tem uma carga horária separada. Então, quando você vê lá na minha página 18 horas de interação oral,
Eu não estou considerando a parte gravada, porque afinal eu também não sei, porque tem tanta coisa ali. Eu trato problemas de interferência. Conforme eu vou percebendo que o aluno está cometendo muito erro, ou um grupo de nacionalidade esteja cometendo aquele erro, eu gravo o conteúdo referente e coloco lá na plataforma. Depois, em relação ao CELPE-BRAS mesmo, a questão dos gêneros, locução, interlocução, então tudo tem uma aula. Fora o material em PDF, porque é um exame de certificação de produção textual. Você só aprende a escrever escrevendo. Da mesma forma que você só aprende a falar falando. Então, é com prática que você vai conseguir desenvolver a escrita. E não é a prática direta, vou escrever um e-mail. Como eu escrevo um e-mail? Você vai colocar o de para o assunto, vai trazer ali o vocativo, o texto, a despedida, não assine. Não é assim. Tem uma preparação antes, e é isso que a maioria dos estudantes não sabem. Os candidatos, os alunos não sabem. Que para que ele tenha um texto com 15, 20 linhas, ele precisa saber escrever a primeira linha. Desenvolvimento do tópico frasal para um artigo, por exemplo. E aí, a partir disso, a construção dos parágrafos. Então, eu elaborei 22 cadernos com textos longos e muito exercício de compreensão e interpretação de texto, todos dissertativos. Desde o identificar a informação lá no texto, até a interpretar o que quer dizer em determinado momento. Paráfrase, resumo, eu também trago nos meus materiais, porque só se aprende a escrever escrevendo. E é aí que eu sofro um pouquinho, porque toda escrita, ela tem que ter uma correção. E eu não permito que um aluno fique sem a correção. Todas as linhas eu leio, eu faço a correção gravada. Então, eu abro uma reunião, aquilo, comigo mesma e o texto do aluno. Eu leio todas as respostas para ele e vou conversando sobre a melhoria, o que ele precisa estudar, por que ele tem que ver aquilo e cuidado com a questão textual. Tem correções que eu levo 1 hora e meia, para trazer tudo isso para o meu aluno. Fecho o vídeo, eu subo para o YouTube, numa lista não compartilhada, o privado, na verdade é o não listado, né? E encaminho o link para esse aluno assistir, e eu espero que ele assista. Porque de vez em quando eu dou uma olhadinha nessa playlist, aí eu vejo. A Luciana, já mandei o texto para ela há 3 dias e ela ainda não assistiu a minha correção. Eu pego o WhatsApp. Oi, Lu, tudo bem? Você já assistiu a sua correção? Ficou com alguma dúvida? E aí vem, ai, professora, desculpa, eu estou trabalhando muito. Aí não é mais problema meu. Eu não tenho CELPE-BRAS para fazer e a minha correção, ela foi feita. O meu trabalho é encerrado. Porque é inclusive interessante, eu faço isso com os alunos também. Eu preparo muita gente para o exame de francês, né? Então é o que eu preparo mais. Eu faço dessa forma, eu gravo e coloco lá dentro da Hotmart. Na verdade, eu acabo colocando dentro da Hotmart para outros alunos terem acesso, um ter acesso à gravação do outro, né? Mas uma coisa interessante, que é um tópico que eu até ia te perguntar,
O que você acha sobre isso? Muitas pessoas acham que elas conhecem o idioma, então elas vão lá e fazem a prova para o certificado tal e tal. Mas, além do conhecimento do idioma, é preciso conhecer o certificado e ter a preparação, que é isso tudo que você faz. Não basta conhecer. Por isso que algumas pessoas, alguns falantes nativos, não passariam em em testes assim. Uma vez uma francesa me disse isso, que muitos franceses não passariam no C2 do francês, que é o DALF, né? Sim, E brasileiros também, não só pelo conhecimento formal, que muitas pessoas também não têm, mas também pela falta de conhecimento do certificado. Por isso a importância do curso, né? exatamente. E isso pode vir a acontecer também, Lu, considerando que estamos aí com um público bem específico, como aqueles estrangeiros que já estão aqui no Brasil há 8, 9, 10 anos, que falam português como um brasileiro de fato, que para você perceber que a pessoa é estrangeira, você leva ali uns, no nosso caso, que trabalhamos com estrangeiros, a gente leva aí uns 30 segundos pensando qual será a nacionalidade até perguntarmos, e para quem não trabalha com português para estrangeiros, não perceber que não é um estrangeiro. E aí que a pessoa vai, faz o exame CELP-BRAS e não tem a certificação. No meu canal tem alguns comentários que os candidatos vão lá. Ah, professora, fiz o CELP-BRAS 3 vezes já e não consigo ser aprovado. Ah, professora, tem um rapaz, ele é do Amapá, se eu não me engano. Professora, é a segunda vez que faço o CELP-BRAS e eu não passei de novo. E eu falo para ele assim: venha fazer o curso comigo. Você precisa aprender Exatamente. a ler o CELP-BRAS. E é importante o candidato ter esse conhecimento. E para nós, professores, que estamos preparando candidatos ao CELP-BRAS, nós também devemos ter conhecimento do edital, porque muitas vezes o próprio professor não lê o edital, porque acha que não é para ele, é para o candidato. Não. Em 2019, Lu, teve a mudança na cor da caneta. O professor, se ele não viu que a cor da caneta foi alterada, porque antes poderia ser azul ou preta. Eu acho que foi 2019, não tenho tanta certeza. Ou 2020, algo assim. E o candidato fez com a caneta azul, ele teve a prova dele zerada. E a função do professor também é informar. Questão da máscara, questão das roupas. Roupa não fala lá no edital, mas a máscara fala. Mas nós somos brasileiros e nós sabemos qual é a vestimenta adequada para um concurso. E o CELP-BRAS também é um concurso. Ele tem um edital que deve ser seguido, apesar dos resultados. Esse ano, sim, parece, daqui 30 dias, 31 dias, sairá o resultado. Está com data agendada para ser divulgado o resultado do CELP-BRAS. Mas as edições anteriores não tinha data. Então, tirando essa particularidade dos resultados, o CELP-BRAS é um concurso, é uma prova, tem um edital, tem uma regulamentação e nós devemos ler esse edital para poder informar o nosso aluno. O nosso aluno ele vem com dúvidas. Se você não souber sanar essa dúvida do aluno, como você quer que ele escreva uma carta? Uma carta de apresentação ou texto de apresentação para um livro? É complicado. E o professor ele tem que pensar em todas essas possibilidades. Ele precisa se programar para atender, dar conta da demanda, mas ele não é o responsável por isso, porque afinal o aluno também deve pesquisar. O aluno também, o aluno candidato, ele tem a obrigação de ler o edital. E
Caso tenha as dúvidas, aí sim, perguntar para o seu professor ou pesquisar na internet sobre isso. E uma outra dúvida que muitas pessoas têm, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto dos certificados. Eu gosto do certificado. Eu já fiz de inglês, embora o inglês eu tenha feito de nível B1, eu quero refazer. De francês eu fiz, de italiano eu fiz um outro de francês lá na França. Então, eu acho que o certificado tem valor, não só para aquelas pessoas que precisam, necessitam, que inclusive você pode comentar, ah, pessoas que querem nacionalidade, né? Existem vários médicos que vão trabalhar no Brasil, Uhum, enfim. Mas mesmo aqueles que não precisam, digamos assim, eu acredito que seja interessante. Eu gosto da questão do certificado. Eu acho que quando eu estudo uma língua, eu como aluna, quando eu estudo uma língua, eu acho interessante ser avaliada por pessoas que têm a capacidade de me avaliar e que elas digam qual é o meu nível, porque é complicado que eu mesma me avalie, né? Eu estudo um idioma e eu tenho é, tal nível, eu mesma me avaliar. No espanhol, eu quero inclusive fazer o certificado também, porque eu acredito que eu tenha um nível entre B1, B2, tal, mas são as minhas crenças, né? São as pessoas que são habilitadas para isso e que têm o conhecimento que vão me dizer qual é o meu real nível. O que você acha disso? As pessoas que dizem, não tem, o importante é falar a língua, certificado não é importante, certificado é só, as pessoas só, é um gasto, né? é para pôr na parede. É para pôr na parede, ou é um dinheiro jogado fora, né? Porque a pessoa existe um valor, cada certificado tem um valor, mas ele também tem que ter um valor, porque as pessoas precisam trabalhar. Quantas pessoas envolvidas nisso, né? Que precisam ganhar. Então, tudo isso, e como você vê essa questão? Bom, eu acho que a pessoa que não quer, essa que não tem muito interesse em, de fato, saber o seu nível, e ela está ali acomodada, satisfeita com o conhecimento que ela tem sobre o idioma-alvo, a língua-alvo, essa não precisa nem se preocupar. Aquela que vem para o Brasil passar férias, desde que ele esteja ali falando, se comunicando em português, está tudo bem. Você vem para o Brasil passar férias, não tem interesse, nunca fez um curso formal, nunca teve uma orientação em relação ao desenvolvimento da aprendizagem da língua portuguesa, não se preocupe com o CELP-Brás, porque não está no seu objetivo. Agora, você é uma pessoa focada, você tem uma meta. Eu quero ser um falante, eu quero ter um reconhecimento. Coloque lá nas suas anotações que o CELP-Brás vai ser a sua última coisa a fazer, a última em relação à certificação. Não que você não tenha que estudar mais, pelo contrário. O CELP-Brás ele não tem validade, Lu. Ele é um Isso é ótimo. certificado válido para o resto da sua vida. Mas a gente sabe que quando você não pratica, o idioma se perde. Então, não é Com porque você tem certeza. ali um avançado no exame CELP-Brás que você não vai continuar em contato com o português. Daqui 20 anos, se você tentar voltar a falar português, você vai ter dificuldade, mesmo tendo aquele certificado de nível avançado. O CELP-Brás também não certifica nível básico, básico 1, básico 2. Vamos fazer um momento publicidade, né? Vamos. Para você que é professor de português ou para você que quer ser, eu tenho um curso sobre isso, super completo, com muitas dicas, atividades. E a Juliana também, que é especialista em CELPE-Brás. Me diga uma coisa, como o professor que quer preparar o aluno, ele tem um aluno que quer fazer o CELPE-Brás e ele não tem experiência, então ele pode ser
um afiliado do seu curso, você oferece uma mentoria, um acompanhamento para esse professor, porque é como você disse, né? De um dia para a noite a pessoa não vai ter toda essa bagagem, né? A não ser que ela tenha uma ajuda, né? Como ele faz? Como você recomenda? Exatamente. Bom, primeiro, caso o professor queira ser afiliado ao meu curso, é possível, ele precisa estar ali cadastrado na Hotmart e fazer a filiação dele. Muito tranquilo. Tem o valor da comissão também já pré-estabelecido e ele vai receber isso aí de forma automática. A plataforma que faz esse repasse está tudo pronto lá. É só fazer o seu cadastro. Então, se você quer, se você tiver interesse em ser um afiliado do meu curso CELPE-BRAS, está lá a disponibilidade para o cadastramento. Caso você queira preparar, caso surja essa demanda de preparação de algum aluno e você queira ampliar os seus negócios, né? Porque afinal é um negócio e tenha interesse em uma tutoria ou reuniões para orientação em relação à elaboração de material, em relação ao próprio exame, a conhecer a estrutura do exame, essa visão de correção também. Entre em contato comigo pelo contato @falarportuguesbrasileiro.com. Pelas minhas redes sociais também é possível, porque afinal eu respondo, eu que estou ali presente no Instagram, apesar de ter a minha equipe. Mas eu sou bem cuidadosa para responder, para estar, para acompanhar o que está acontecendo ali nos meus cursos, ali nas minhas redes sociais. Então, E eu vou deixar, perdão, eu vou deixar todas as redes, o contato da Juliana, tudo aqui na descrição, né, do vídeo. Então, se você ficou perdida, não consegui pegar, ela falou e-mail, mas eu não anotei, tá tudo aqui, eu vou deixar tudo aqui para todo mundo entrar em contato. eu não sei qual é o caminho, Lu, mas em algum lugar tem o contato direto para o meu WhatsApp. Eu Hum, não sei onde está esse botãozinho, mas eu continuo não sabendo, porque afinal, quem quer, de fato, consegue o meu contato direto ali na hora. Então, tem essa possibilidade também. Eu não sei se é na minha página, não sei se está em algum vídeo do YouTube, mas às vezes vem o contato pelo WhatsApp também, e eu que respondo o meu WhatsApp, porque é o meu WhatsApp pessoal profissional, pessoal barra profissional, né? é verdade. E a Juliana responde sim, porque eu entrei em contato com ela. Eu vi o canal dela, entrei em contato com o trabalho dela, gostei muito, é um trabalho muito sério. Obrigada. Entrei em contato com ela e ela realmente responde. Então, Respondo. isso é Ninguém fica verdade. sem resposta comigo, não. E eu faço questão de dar essa atenção, de auxiliar, ajudar o máximo que eu puder. Seja afiliado do meu curso, venha, entre em contato caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Se você quiser também essa tutoria em relação ao CELP-BRAS, nós estamos aqui para construir e crescer. O conhecimento, ele só é efetivo quando ele é passado. Exatamente. Eu mesma já fiz e não é mentira, não. Eu fiz porque a Juliana viu. Eu fiz a inscrição como afiliada e eu já vendi curso como afiliada. Eu acho fantástico, porque assim, o curso está pronto, a especialista está lá e você indica. É uma indicação, você passa um link e você ganha para isso, né? Então é uma Uhum. indicação. É algo muito interessante para uma outra renda, né? Porque a pessoa tem a renda das aulas, ela tem todo esse trabalho, ela de repente pode até ter e-books, mas ela também pode ter uma outra renda com afiliação quando ela conhece um curso sério. Por que não, né? Exatamente. E Espero vamos à vocês. pergunta da Angélica, né? A Angélica perguntou o seguinte: o CELPE-BRAS não certifica o nível básico. O que fazer nas aulas de preparação
se percebemos, né, que o aluno não tem condições de passar no exame porque ainda não está no nível intermediário. Angélica e Lu, Angélica. nós temos um problema aí. Primeiro, qual é a necessidade desse candidato ou desse aluno em já realizar o exame CELP-BRAS? Porque ele ainda não tem uma estrutura consolidada. Ele está ali no nível básico. Por que que ele precisa desse certificado? Bom, ele está concorrendo a uma vaga de trabalho. O certificado CELP-BRAS é o único aceito pelo governo brasileiro, é o único aceito pelas universidades e para os candidatos que querem fazer parte do programa de convênio Brasil e o país de origem. É só o certificado CELP-BRAS. Um puxão de orelha, inicialmente, a esse candidato. Ele vai fazer a inscrição para o PEC, que é o programa de convênio, o PEC-G ou o PEC-PG. Ele deveria ter começado a se preparar antes. Porque, afinal, um aluno de nível básico, ele tem aí 3, 4 meses de estudo, não vai ter 40 horas ainda de aula. Se pensarmos que ele está em contato com o português apenas durante aquela hora de aula. Agora, é um aluno que é uma pessoa curiosa, ele está além do contato com o professor, com as aulas, o material preparado ou um livro didático escolhido, ele está assistindo conteúdos no YouTube, ele está ouvindo músicas em português, ele está usando aplicativos para a prática também, como o Duolingo. Como está a rotina de aprendizagem desse aluno? O CELP-BRAS não certifica nível básico, é o intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. Aqui no Brasil, dependendo da instituição, da universidade, ela já determina o nível de certificação que o candidato precisa ter. Outras não. Outras cobram apenas o ser certificado pelo CELP-BRAS. E aí ele pode ter intermediário, intermediário superior, avançado ou avançado superior. Quem é essa pessoa? Qual é o objetivo dela? Se nas aulas de preparação nós percebermos, eu não conheço o aluno, não sei a rotina dele de estudo, se eu perceber que ele não tem condições de passar no exame, esse candidato, ele vai ter que mudar a rotina dele e vai ter que inserir o português 24 horas no dia dele. Ele não tem condições, ele precisa do certificado, ele tem pressa, então a aprendizagem, ela precisa ser rápida. E a aprendizagem só é rápida quando você está em contato com o idioma todos os dias, o dia inteiro. O que eu falo para os meus alunos, aqueles que ainda chegam no nível básico e precisam do certificado para vir para o Brasil para fazer o programa convênio. Se ele não tem a pressa, não deveria ter feito a inscrição, deveria ter esperado um pouco mais. Mas já que existe a pressa, eu preciso que ele seja responsável em relação à rotina dele, ao tempo que ele não está comigo, e que transforme a vida dele em português. E isso já aconteceu, Lu. Um aluno médico peruano, ele tinha feito um curso básico na universidade. 3 meses de curso. E aí ele fez a inscrição para o meu curso completo do CELP-BRAS. Ele chegou na primeira aula que ele não conseguia nem falar em espanhol. Imagina em português. Ele ficou tão nervoso
Mas eu acho que ele respirou e foi se soltando, e a timidez também atrapalha. Ele era muito tímido, mas foi. E aí eu tenho o programa de 30 minutos de conversação todos os dias. São 3 horários diferentes. Também dá para o professor ser um afiliado. 30 minutos, um horário pela manhã, à tarde ou à noite. O aluno escolhe qual é o horário da reunião que ele quer participar naquele dia. Não é um horário fixo. Então, esse menino, esse jovem, esse médico, ele também participou desse programa de 30 minutos de conversação todos os dias e ele mudou a vida dele para o português. Tudo era português durante os 2 meses e meio de preparação para o CELPE-BRAS. Ele tirou o intermediário superior e ele falava assim: professora, se eu conseguir o CELPE-BRAS, foi o seu milagre. Você fez um milagre comigo, professora. E aí, realmente, quando saiu a certificação e ele viu que ele tinha um intermediário superior, ele, professora Juliana faz milagre. Mas são aquelas, o choque de realidade. O exame CELPE-BRAS não é eu não acho o exame CELPE-BRAS um exame fácil. E como você mesmo disse, Lu, tem muito brasileiro que não teria o avançado ou avançado superior por não entender o mecanismo do exame. E uma coisa que me veio em mente, por exemplo, eu preparo muito para o exame francês, mas eu fiz esses exames, esses testes, esses certificados, né? Eu fiz essas provas, então eu sei como é. Mas nós que somos professores brasileiros, o professor estrangeiro, porque existem professores que ensinam português que são estrangeiros, Sim, eles podem ter feito, nós não fizemos, né? Então, de repente, eu acho até interessante que o professor brasileiro faça um simulado, porque existem vários na internet, né? As provas antigas, por que não? Para passar pela experiência. Não é nenhuma questão de estar avaliando, né? Você, como professor, será que você passaria ou não? Não é essa a questão. A questão é de entender o que o aluno vai fazer naquele momento, né? sim. Então, de repente, pode ser até uma boa ideia. É uma excelente ideia e também, talvez, nem fazer o texto, mas o professor ter é, manuseado estes exames anteriores. O professor ter visto cada enunciado das tarefas, do que está sendo cobrado, e ele mesmo estabelecer uma, um texto padrão para avaliação. Então, o que é esperado nesse texto? Qual é a informação que deve aparecer no texto do candidato? Qual é o nível de compreensão que ele precisa ter? Precisa ter muito cuidado também, atenção, para as conjunções, os conectivos ou os articuladores discursivos. E tudo isso o professor ele precisa ensinar para o aluno. Na hora de pensar em vou elaborar um curso para o CELPE-BRAS. O que envolve o texto? E outra situação, é um exame que cobra 4 textos. A estrutura de uma carta, para mim, pode não ser a mesma estrutura na França, por exemplo. Pode ter um detalhe ali entre um e o outro. O exame CELPE-BRAS é um exame brasileiro. Lá no enunciado, diz assim: você é o gerente de recursos humanos. Lu, quem é esse gerente de recursos humanos? É o boliviano que está fazendo a prova? É o holandês, o alemão? Não. O gerente de recursos humanos é brasileiro. E nós devemos ter essa visão também para orientar o nosso aluno. Na hora da carta, coloca lá o local e data. Qual é o local?
Exame de certificação em português brasileiro. O local que acontece o exame é Brasil, porque afinal aquela empresa é uma empresa brasileira. É um gerente, como eu já disse, brasileiro. Então, tudo isso está ali, na entrelinhas do enunciado. E nós devemos ver, devemos pensar nisso daí também para passar para o nosso aluno. É um curso de preparação. Pode ser que ele não tenha ali um nível muito bom ainda de português, realmente, pode ser. Mas se ele consegue escrever, se ele consegue entender o propósito, se ele consegue entender as informações e ele não fizer cópia, ele vai ter um certificado de nível intermediário. Bom, espera-se, né? Com muito estudo, com muita prática, ele vai conseguir. Mas aí a pessoa também precisa estar disposta a isso. Eu vejo que há pessoas e pessoas em relação a cursos preparatórios. Aí eu comprei o curso, a professora vai resolver o meu problema. Uhum. O professor não resolve o problema de ninguém. A gente faz milagre às vezes? Nós fazemos. Mas para isso, eu preciso de munição. Eu preciso que o candidato faça alguma coisa, que ele responda ao meu curso para eu poder dar a orientação. Não dá para entrar na mente aqui, pegar o meu conhecimento e colocar na mente do candidato. E a mesma coisa o professor. Ter essa visão, traçar ali, ó, fazer uma linha, como chama? Faltou o vocabulário. É, uma linha, um roteiro. Um Fazer um roteiro. roteiro para a construção de uma preparação ou um planejamento, e um planejamento detalhado. O que que ele vai fazer ali em cada momento, o que precisa ter. Então, essa sistematização no trabalho do professor para a preparação também. Ah, vamos pegar um livro, vamos abrir o livro e vamos trabalhar com isso daqui. Mas por quê? Para quê? Qual é a necessidade de se trabalhar com isso? Mais ou menos isso. Acho que eu respondi a sua pergunta. Sim, muito bem. E me ocorreu uma questão, até pode ser a última questão, né, para o nosso vídeo não ficar tão longo. Eu acho que é uma questão importante, não sei. Com todo esse avanço da tecnologia, e agora nós temos aí ferramentas de inteligência artificial, tradução, né? Muitas vezes eu assisto a vídeos de outros lugares e mesmo que a pessoa tenha colocado um comentário em tailandês, eu consigo clicar e ele já traduz, nem sempre muito bem, claro, mas você tem uma ideia. Então, isso pode fazer com que, eu venho pensando nisso, não sei se eu estou certa, isso pode fazer com que os certificados sejam cada vez mais importantes e não o contrário. Por quê? A pessoa tem a falsa ideia de que ela escreve e entende aquele idioma porque ela usa a inteligência artificial. Mas a gente não pode ficar preso a um celular, né? A gente não pode ter essa. Eu acredito, o ser humano, a gente pode usar a inteligência artificial, mas nós não vivemos 24 horas com aquele telefone grudado, né? Existem, como você mesma comentou, pessoas que se casam com estrangeiros. Imagine se você depender de um celular e de um computador para a comunicação com seu marido, com sua esposa, com seu companheiro, com a sua companheira, né? Com o filho. Então, e as empresas, cada vez mais as empresas que contratam, as universidades vão exigir certificados. Imagino, estou imaginando, né? Não estou prevendo o futuro, mas estou imaginando. Por conta disso, porque para saber se a pessoa realmente tem aquele conhecimento, porque ela pode escrever usando a inteligência artificial, mandar lá.
Uhum. o e-mail, uma série de coisas, né, uma série de documentos, mas ela não sabe, ela não tem aquele conhecimento. Foi a inteligência artificial que escreveu, né, por exemplo. Não sei o que você Exatamente. pensa sobre isso. Eu penso que cada vez mais, com o avanço das tecnologias, nós estamos exercitando menos o nosso cérebro. Quando eu contei lá no começo a minha historinha em relação à minha ida ao Paraguai, até mesmo lá em Timor-Leste, nós não tínhamos celulares tão avançados assim. Inteligência artificial, gente, mal funcionava o Google Maps, que ainda estava ali em processo. Então, nós nos colocávamos em uma situação de exposição ao idioma muito maior. Hoje, eu posso me proteger atrás da inteligência artificial. Com isso, eu posso economizar o meu cérebro. Eu não preciso pensar no idioma estrangeiro. Mas, como você mesmo trouxe, Lu, a questão da certificação para o trabalho. Se eu estou acomodado ao uso do tradutor e eu não aprendo, não desenvolvo esse idioma, e eu quero trabalhar, eu quero imigrar para um outro país que fale, independente português, francês, espanhol, inglês, eu preciso, de fato, aprender. Eu preciso comprovar o meu conhecimento e a comprovação do conhecimento, ela é feita por meio de certificação. Você pode fazer uma certificação por uma escola, um instituto de idiomas, e você pode buscar o exame de certificação, que ninguém vai questionar o seu certificado. Eu faço o certificado para os meus alunos, eu emito a certificação, mas eu aviso, isso aqui é um certificado, mas não é válido para naturalização, não é válido para o programa de convênio, não é válido para qualquer edital que você venha a participar do governo brasileiro. O CELPE-BRAS é o único. Não é, o meu certificado não é válido para o Revalida. É o certificado de curso livre. Se você quer naturalização, o programa de convênio, tanto para graduação, pós-graduação, se você quer para o Revalida ou ingressar em um programa de pós-graduação no sentido de mestrado e doutorado, se a instituição exigir, é o CELPE-BRAS. É assim que você comprova que você sabe português e ninguém, nenhuma instituição vai te questionar. Ah, eu estudei no Brasil, fui aluno de intercâmbio. Tudo bem. Então, você tem um português aí desenvolvido como uma língua adicional, mas muitas vezes, quando nós fazemos parte de programas de intercâmbio, nós trabalhamos, desenvolvemos muito bem a escuta e a oralidade. Agora, e a escrita? E o CELPE-BRAS, ele avalia muito bem as quatro habilidades. E um outro detalhe, Lu, que eu não falei ainda, vou falar agora, é que você tem os quatro textos para ser feito em 3 horas e depois você tem os 20 minutos de interação oral. Se você fala melhor e você não escreve, ou você não conseguiu fazer um bom texto, a sua nota, vamos supor que você tenha tirado um 2 na parte escrita e o 5
na parte oral. O seu certificado, ele será emitido como intermediário. Em caso de discrepância das notas, a nota mais baixa será que você vai receber a certificação, equivalente àquele nível. Não é uma somatória. Ah, 5 com 2, 7, 7, 13,5, vou ter um intermediário superior. Não, avançado, eu acho. Não. É a certificação, é a sua habilidade mais baixa. A escrita ou a oralidade. Você escreve bem e não consegue falar, ou fala. Tem aquelas pessoas que entendem muito bem português e falam tudo em espanhol e coloca algumas palavrinhas ali no meio para dizer que está falando português. Nota da oralidade lá embaixo e a escrita vai muito bem. Certificação pelo nível mais baixo, independente de qual dos dois exames, de qual das duas, se foi o escrito ou se foi o oral. Então, você tem que estar ali com as 4 habilidades em dia, no mesmo nível, para ter uma boa certificação. São alguns detalhes do exame CELP-BRAS que está lá no edital e também no manual do exame CELP-BRAS, que é disponível, gente. Só Google e ler, 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 ler muito. Ah, como eu faço para ser avaliador da parte escrita? Isso aí é lá com o INEP. Quem corrige a prova são professores universitários. Então, tem a equipe do CELP-BRAS, tem a equipe de correção, professores leitores também, pode ser que estejam envolvidos, e outros professores convidados. Infelizmente, para a parte de avaliação da parte escrita, há algum tempo que o INEP não divulga o edital de convocação. Mas eu acredito que isso vai mudar. Certo, Lu? Certo. E só para, antes de encerrar, né, não é vergonha nenhuma participar de um certificado, não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Porque assim, eu como professora de francês, até hoje eu faço certificado. Eu gosto de ter certificados novos, de passar por isso. Não é porque eu tenho número X de anos, né, de ensino de francês que eu vou acreditar que isso seja um sinal de fraqueza. Eu acho o contrário, porque às vezes a pessoa pode pensar isso. Então, eu sou professora, eu não posso fazer um certificado. Pode, mesmo na língua que você ensina, né? Então, professor de português que é estrangeiro, faça o CELPE-BRAS, eu acho ótimo. Eu passo por isso, eu ensino francês há mais de 20 anos e eu ainda faço certificados, eu ainda pago por eles, passo pela prova, acho maravilhoso, é uma experiência, né? Então, só para, né, para as pessoas não Aham. pensarem que isso é uma coisa que rebaixa, ao contrário, para quem já Não. é professor, né? Não, ao contrário, você vai sair mais fortalecido, né? Dessa experiência, é uma experiência fantástica. Não é nenhuma. Se submeter a uma pessoa que vai te avaliar não é vergonha, muito pelo contrário, né? É um sinal de que você procura sempre o melhor. E Lu, essa questão do professor estrangeiro fazer o CELP-BRAS, é não só o professor, mas um aluno também, um médico ou quem quer que seja, que mesmo que não vá bem no exame a primeira vez, você pode repetir o certificado de novo. A primeira vez sempre é mais difícil, é o nervosismo. Ou então você tirou um nível de certificação mais baixo do que aquele que você sabe que você se autoavalia. Continue estudando, faça o exame de novo. A segunda vez você já vai ter a experiência do exame. Você já vai conhecer o exame. Faça um curso
preparatório, ó, com a professora Juliana, Aí, falar português brasileiro, para que você exatamente. tenha uma segurança maior, para que você conheça o exame também. Eu ofereço 2 simulados com duração de 3 horas, como é lá no dia da prova escrita. E não tirou o nível que você precisava ou o nível que você gostaria, continue estudando. No meu curso, o curso completo, o aluno ele pode repetir o curso por 2 anos. Então, se ele quiser fazer o CELP-Brás 4 vezes, ele tem esses 2 anos de curso. Ele fez uma vez, ah, não gostei. O que ainda não aconteceu. Tipo, todo mundo vai bem se você responde, se você faz, é impossível você não ir bem. Mas você faz uma vez, se quiser repetir, meu curso está à disposição e eu também. Faz de novo, não gostei, quero de novo. Ah, ou então eu quero o avançado superior. E vai trabalhando, vamos trabalhando para que você tenha essa escrita para o nível avançado superior. E também um controle emocional muito grande, porque isso influencia na hora da prova. Se você É não está isso aí. bem emocionalmente, se está ansioso, muito nervoso, pode ser que haja um bloqueio de escrita. E é isso que nós também não queremos. Com Lu, certeza. respondi Eu tudo. agradeço, respondeu tudo, eu agradeço muito, né, a sua presença aqui no canal. Com certeza enriqueceu muito tudo, todas as, assim, enriqueceu o conhecimento de todos os professores, tirou as dúvidas, mas todo mundo está convidado a deixar comentários, entrar nos links, conhecer melhor o seu trabalho, deixar o like, né, que a gente assim a gente continua o nosso trabalho com mais alegria, não é? Quando a gente tem esses reconhecimentos, não custa nada, né? Não tem nenhum, Não, não, não paga nada para deixar o like e o comentário, não é mesmo? exatamente. Deixe sua dúvida, sua pergunta. O elogio também é bom, a gente gosta, né? A gente gosta, a gente se sente bem. O que eu É, falei para Luciana no começo, eu não fiz um roteiro, eu preferi deixar fluir. Então, caso eu não tenha respondido, ou caso tenha faltado alguma coisa na minha resposta, Lu, se você quiser marcar uma segunda live, eu estou à disposição. Precisando de alguma coisa também, eu estou à disposição. Eu acho muito importante essas trocas. E é a partir exatamente. das trocas que nós crescemos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Se o pessoal deixar vários comentários, muitos likes, a Juliana vai poder voltar, não é Ah, mesmo? verdade. As pessoas Excelente. precisam pedir, né? As pessoas precisam fazer a parte, cada um faz a sua parte, não é? Então Cada um faz vamos a sua deixar aqui. parte. É isso Isso aí. E mesmo. fazer a inscrição também no canal da Juliana, mesmo os professores, porque um professor, vendo o trabalho do outro também, ele se inspira, não é cópia, é inspiração, né? Então, e assim ajuda o canal da Juliana a crescer mais ainda. Então, vá lá, faça a inscrição, deixe comentários bons no canal, porque todo mundo gosta, né, de bons comentários. Eu sou uma É professora isso aí. piolinho, Lu. E eu tenho, felizmente, eu tenho bons amigos e bons amigos professores de português. Que assim, eu preparo alguma coisa, eu mando. Você pode dar uma olhadinha para mim? Nós fazemos isso, exatamente, Não não é é vergonha, um. muito pelo contrário, nós precisamos dessa união, né? Porque justamente o português ele está crescendo, está sendo mais procurado pouco a pouco, mas nós somos poucos professores de português ainda comparados com professores de inglês pelo mundo, né? Então, a Exatamente. gente precisa. E os professores de inglês são unidos muitas vezes. Eles têm vários congressos, várias. Né, então, a gente precisa ter mais eventos, mais união. Eu Precisamos disso. gostaria de deixar
de fazer um comentário em relação a isso que você está falando, Lu, a união. Eu fico inconformada quando eu vejo um professor falando mal do material, do livro didático que foi desenvolvido. Por exemplo, não sei, um livro aí de grande circulação, que eu não vou falar o nome, mas o professor, ele começa a trabalhar com esse livro, ele vê as deficiências do material, ao invés dele criar o material para suprir essa necessidade que ele está tendo, ele vai lá e fala: Ah, eu não gosto desse material porque o material é ruim. Gente, por favor, vamos sair desse senso comum de material ruim. Não existe um material perfeito. Existe uma aula bem elaborada, uma aula planejada e um material complementar caso o livro não dê conta de tudo aquilo que você queira fazer. E eu acho que isso, Lu, não se existir, a frequência, ela possivelmente seja menor em relação aos outros, a professores de outros idiomas, como a língua inglesa, porque afinal é uma infinidade de material que existe para o ensino da língua inglesa. O português é pequenininho, tem ainda muito que crescer. E nós, como professores, nós devemos, ao invés de criticar a editora, os autores dos livros, nós devemos complementar. Então, cada um fazendo sua parte, cada um fazendo um pouquinho, o ensino cresce. E é claro, com muita simpatia, muita responsabilidade e alegria, porque o aluno, o candidato, quando ele vem aprender português brasileiro, o que ele espera? Um professor feliz, um professor sorridente, um professor alegre, porque é isso que é passado do Brasil para fora. Todo mundo feliz. E a gente tem que ter essa noção para passar, para transmitir para o nosso aluno. E se o material não está bom, complemente. E não fale: Ah, isso aqui é horrível, isso aqui é ruim, porque não é. Teve um teste, teve uma sequência elaborada, porque senão esse material não estaria em circulação. Ah, é muito gramatiqueiro. Então, o material não está adequado para a sua prática. Procure um que tenha uma abordagem comunicativa. Faça o seu material, então, e compartilhe, para que a gente possa avaliar também e falar: olha, vamos melhorar nisso aqui. E não só ficar ali, ó, falando mal. Era isso. É verdade, ótimo recado. Mas, gente, Muito bem. muita música, muito samba, muita alegria, muita positividade. Que eu acho importante também que os professores devem ter esse discurso positivo. Muito obrigada, um prazer estar aqui com você, Lu. Caso você não esteja inscrito, inscreva-se aqui no canal da Lu. Eu tenho certeza que toda essa jornada que ela trará para vocês será, assim, esplêndida. E como eu disse, o que eu percebo do seu conteúdo, Lu, é que você faz tudo com muito carinho. Então, muito obrigada por compartilhar tanto com a gente. Agora eu estou falando como telespectadora, espectadora do seu canal, tá? Muito Eu que obrigada. agradeço. Beijo para vocês. Obrigada, Lu. Beijos.